Ando devagar, porque já tive 60 anos de história de amor. porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e Aqui contaremos uma história de amor que foi escrita durante 60 anos, onde os protagonistas são Silvério e Neuza. Este casal trilhou seu próprio caminho com muita força de vontade, amor e com uma persistência incansável. É um exemplo a ser seguido. Mostraremos aqui o exemplo de vida deste casal raro, nossos pais, que hoje completam 60 anos de união. Os pais de Silvério são José Seco e Maria Aissa Seco, que vieram da Itália ainda crianças, na companhia de seus pais para o Brasil, na esperança de uma vida melhor. José Seco veio da cidade de Udine e Maria Aissa de Treviso, na Itália. Conheceram-se e casaram-se ainda jovens, ele com temperamento mais durão, mas muito trabalhador, e ela, Maria Aissa, com um coração muito terno e acolhedor. Foram os alicerces de uma grande família, num lar sempre cheio de amor, honestidade, formação cristã e moral. Desta união nasceu o primogênito, Luiz. E na sequência, Angelim, Elvira, Virgílio, Adelaide, Adélia, Santo, Ernesto, Desolina, Silvério, Adelino, e Hermínia. Silvério nasceu no dia 4 de abril de 1923, na cidade de Potirendaba. Temos o privilégio de pertencer à linhagem de Silvério, que sempre foi um jovem de boa aparência, mas sua maior característica foi a disposição para o trabalho. Silvério trabalhava muito nos deveres com a fazenda, principalmente no cuidado com o gado. Sempre foi um homem muito forte. Mal sabia que próximo de si, em uma cidade chamada José Bonifácio, nascia em 16 de novembro de 1929, Neuza da Silva. Ao conhecer a história de Neuza, temos certeza que ela nasceu predestinada a vencer. Esta mulher foi e ainda é uma lutadora. Desde criança, sua vida foi cheia de desafios, dificuldades, pobreza, perdas, mas sempre teve visão para o futuro, dando o melhor de si. Os pais de Neuza foram Martim Luiz da Silva e Jerônima Barbosa da Silva. Tinha este casal uma relação de muita paixão, e desta união nasceram Lia, Doca, Neuza, Hermínia, Vanice, Bertolino, Mauro, o caçula. Uma tragédia foi a morte de sua mãe, Jerônima, em decorrência de uma complicação no parto de seu 7º filho, Mauro. De repente, aquela família de 7 filhos ficou sem sua imperatriz, que tinha apenas 26 anos. Mãe amorosa e dedicada esposa, sua partida foi sentida por todos os filhos, mas principalmente pelo vô Bertolino. Pessoas e parentes ajudavam no que podiam nos cuidados com aquelas crianças. Mas na cabeça do vô Bertolino, uma solução se fazia emergente. Diante da ausência da esposa, entrou em crise de loucura. Infelizmente, para a tristeza da família, Bertolino,
com apenas 33 anos de idade, pôs fim em sua vida a apenas 13 dias do falecimento de sua querida esposa Jerônima. Antes, despediu-se das crianças que estavam na casa da avó materna, Maria Barbosa da Silva, na cidade de Tabapuã, estado de São Paulo. Na agonia de sua morte, pediu para que sua irmã o sepultasse junto com sua esposa, e ao lado dela foi sepultado na cidade de Neves. De repente, sem nenhum planejamento, ficaram na casa dos avós Elisardo Barbosa e Maria Cândida as 7 crianças, além de seus filhos legítimos, Mariana, Eugênia, Hermínia, Sebastiana, Luísa, Tide e Zezinho. As filhas se dividiram, juntamente com seus pais, nos cuidados com as crianças. Alguns meses depois, a avó Rosário, mãe de Bertolino, escreveu uma carta para a avó Maria, dizendo que iria a Tabapuã buscar pelo menos um neto para ela criar. A avó Maria, com receio de separar as crianças, reuniu todas elas e recomendou que quando a avó Rosário viesse buscar uma delas e perguntasse qual neto iria com ela, todos deveriam dizer não. Chegou então a avó Rosário, recentemente viúva de seu esposo turco, que havia morrido de tuberculose, para buscar um de seus netos. Como as condições financeiras da avó Rosário eram precárias, diferentemente da avó Maria, que era mais privilegiada, fez a seguinte proposta para as crianças: eu vim aqui para levar pelo menos um neto para morar comigo. Ao menino que for, eu darei um carrinho, e à menina uma linda boneca que já está comprada. Foi perguntando de neto em neto e todos diziam que não. Mas quando chegou a vez de Neuza, ela disse: eu quero ir porque quero ganhar a boneca. Ela tinha apenas 7 anos. No dia seguinte, Neuza foi embora com sua avó Rosário para São José do Rio Preto, separando-se de seus irmãos por muitos anos. Neuza morou com sua avó por mais ou menos um ano, quando sua avó Rosário descobriu que estava com tuberculose e precisava de isolamento para se tratar. Neuza então foi levada para morar com uma prima distante, chamada Ana, e seu esposo Olímpio, até sua avó se restabelecer. Ana lhe impunha serviços pesados e lhe batia constantemente com vara. Neuza sofreu terrivelmente na mão de Ana. Muito amedrontada, resolveu fugir, incentivada pelos primos de Olímpio, Dudu e Benedito. Neuza então acordou por volta das 6 horas da manhã e, com Ana ainda dormindo, embrulhou sua boneca com todo o cuidado e saiu correndo, de costas, para confundi-la. Nesta época, Neuza tinha 8 anos e meio. Com muita coragem, atravessou uma mata fechada até chegar à casa de Dudu. O tempo em que ficou com eles foi cercada de muito carinho. A avó Rosário, que estava sendo cuidada por sua filha Luciana, ao ficar sabendo que Neuza havia fugido, pediu para que seu genro Benedito fosse buscá-la na casa de Dudu. Então, tio Benedito buscou Neuza, mas deixou bem claro para a avó Rosário que quando ela melhorasse, deveria levar a menina junto com ela, pois já tinha 8 filhos legítimos e um adotivo para criar: Bertolino, José, Francisca, Maria, Lúcia, Aparecida, Neuzinha, Joana e o adotivo Sebastião. Quando vó Rosário melhorou, foi embora sozinha, pois Neuza já havia encontrado uma nova família. Assim, Neuza passou sua infância em um lar humilde, pobre e com muito trabalho árduo, mas rico em amor, pois encontrou em tia Luciana uma verdadeira mãe, sendo tratada com igualdade e sem nenhuma discriminação. Tia Luciana se empenhava em passar para Neuza valores morais e prendas domésticas, para que ela se tornasse uma grande mulher, dando-lhe conselhos e muito amor. Era uma família muito animada, com muitos jovens que gostavam de música, de bailes e também onde se trabalhava muito.
Neuza morou na casa de tia Luciana dos 8 aos 18 anos. Certo dia, quando Neuza já era moça, viu um rapaz de olhos verdes, muito bonito, chegar na casa de seu tio Benedito. Foi neste momento que ele se identificou como Doca, irmão mais velho de Neuza. Então, Neuza entrou correndo na sala e abraçou seu irmão. Foi um reencontro maravilhoso, causando comoção em todos que ali estavam. Doca queria levar Neuza de volta para casa, mas ela disse que aquela era sua família agora e que tia Luciana era como se fosse sua mãe. O sítio do tio Bertolino era vizinho de José Seco, que tinha filhos muito bonitos. Em certa ocasião, Neuza, ao voltar da roça com suas primas, com a roupa suja e rasgada, deparou-se com um rapaz muito bonito, andando com seu cavalo arriado. Este era Silvério. Então, um interesse começou a aflorar em Silvério ao reparar no olhar da donzela. De repente, uma bela moça que morava em um sítio vizinho passou a fazer parte de seus pensamentos. Pode-se dizer que seu coração foi tomado de tal júbilo que a decisão de se casar com ela veio mesmo antes dele perceber. Seu nome era Neuza, suave como a brisa da manhã e doce como o mel das paixões. Silvério conseguiu conquistar em definitivo o coração daquela bela e jovem moça. E no dia 31 de janeiro de 1948, casaram-se Neuza e Silvério na igreja matriz da cidade de Nova Aliança, num dia de muita chuva e com direito da noiva passar até debaixo da cerca. Foi um casamento com uma festa muito animada, embora simples, sem viagem de núpcias e sem fotografias. O novo casal foi morar na colônia da fazenda de José Seco, onde já moravam alguns dos irmãos de Silvério com suas esposas. Foi neste lugar que nasceu o primeiro e o segundo filho. O casal sempre vislumbrou um futuro promissor, iniciando-se uma nova fase em suas vidas com a mudança para uma pequena cidade do norte do Paraná, cujo futuro ancorou-se na terra roxa e fértil. Iniciou-se uma longa viagem que durou 8 dias. Passaram por vilas, rios, ficando 3 dias atolados no barro. Como mudança, vieram espremidos na carroceria do caminhão um pequeno guarda-roupas, uma mesa com cadeiras, uma cômoda, presenteada pela madrinha, um colchão, algumas panelas e alguns pertences pessoais. E na outra parte da carroceria veio um casal de porcos e um burro. Na cabine com o motorista vieram Silvério, Neuza e seus 2 filhos pequenos, Martins e Silvio. Chegaram no dia 11 de maio de 1956 na pequena cidade de São Pedro do Ivaí e foram para uma pequena propriedade herdada pelo padrinho. Ao chegarem na propriedade, não tinham casa para morar, instalando-se dentro de um paiol de milho por mais ou menos 6 meses até a construção de sua casa de madeira, com direito a sala, cozinha, quartos e varanda. A luta foi muito grande. O frio, a solidão, os mosquitos, as doenças. Silvério teve que derrubar uma mata para abrir a sua propriedade. A motosserra não existia. Teve que derrubar a mata com seu machado, com muita dificuldade, enquanto Neuza assumia os serviços da casa e os cuidados com as crianças. Aos poucos, foi se formando ali uma linda plantação de café. A família privava-se de confortos, visando um futuro melhor. A sintonia em que o casal fazia seus planos era coisa de se admirar. Traçavam metas juntos e, aos poucos, iam progredindo e adquirindo pequenas propriedades. Tudo fruto de muita economia, perseverança e trabalho. Para economizar, nada era comprado. Tudo era feito em casa, roupas, toalhas de banho e outros. Em 1961, nasceu o terceiro filho do casal.
e em 1964 a filha. A rotina do casal era a vida de trabalho na lavoura e os cuidados com os filhos. Muitos foram os doces de leite, os queijos, as compotas da Dona Neuza, sem falar das pamonhas. Em 1964, mudaram-se para a cidade, em uma casa de alvenaria. Que felicidade! Do jipinho, passou-se para o TL, e aos poucos as coisas foram progredindo. Era uma vida simples, mas com muitos momentos de felicidade. Daí veio a plantação de soja, trigo, e assim esse casal continuou sempre com espírito guerreiro, impulsionando-os para a frente. Sempre se destacaram pelo envolvimento com a sociedade. Além de agricultor, Silvério foi juiz de paz durante 8 anos. Conseguiu 2 façanhas que ficaram registradas na história do município. Em 1972, foi eleito vereador com o maior número de votos já registrado. E em 1978, foi eleito prefeito com a maior votação da história de São Pedro. Seu mandato teve duração até o ano de 1983. Nestes 6 anos de administração, teve sempre o apoio incondicional de sua esposa Neuza, que foi uma primeira-dama consciente e com muitos trabalhos sociais realizados. Na sua gestão, foi construída a creche, imobiliada com aquele pequeno bazar na rua Carlos Silva, a APMI. Quantos enxovais, quanta ajuda! E o Silvério, como prefeito, teve uma característica ímpar. Administrou a cidade com o mesmo planejamento que tinha com a sua vida particular, ou seja, com muita economia e sempre com metas a cumprir. Sua jornada de trabalho durante estes 6 anos de mandato foi planejada com grande capacidade. Seus princípios idealistas, seu caráter honesto e sua formação de cidadão consciente fizeram com que conseguisse, junto aos órgãos dos governos estadual e federal, um bom entrosamento para nortear os destinos de hoje de São Pedro do Ivaí, o que lhe proporcionou uma infraestrutura básica, voltada ao desenvolvimento, às indústrias, ao comércio e à agricultura. Em seu governo, construiu com grande esforço e sacrifício várias obras, tais como Estádio Municipal Natal Breda, Ginásio Municipal de Esportes Secão, com capacidade para abrigar mais de 5.000 pessoas, juntamente com uma quadra de esportes. Bosque Municipal Afonso Junqueira Franco, destilaria de álcool Vale do Ivaí, que hoje impulsiona não apenas o desenvolvimento da cidade, mas toda a região. Implementos na urbanização, como a implantação de arborização e a pavimentação asfáltica da cidade. Construção de diversas pontes, sendo a de maior destaque a ponte sobre o rio Ivaí. Aquisição de vários veículos para a prefeitura. Maior atenção à saúde. Construção da Escola Vicente Machado, creche João Paulo II, APMI, comandada pela primeira-dama Neuza e um grupo de senhoras da sociedade local. Construção de 188 casas populares. Instalação do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Aquisição de Marisa como distrito. Eletrificação rural. Telefonia. Novo terminal rodoviário. Entreposto da Cocari. Colaboração na construção do Clube da Sociedade Recreativa Ivaiense. Tudo isso em inúmeros serviços prestados. Seu trabalho sempre foi reconhecido pela sociedade, principalmente quando temos a oportunidade de ouvir das pessoas. Que saudade dos tempos em que o senhor Silvério era prefeito. Foi também fundador do Rotary Club de São Pedro do Ivaí, sendo membro ativo desde o ano de 1948, completando neste ano 40 anos. Quanta amizade, quanto companheirismo e quanta ajuda ao próximo.
Neste período, teve a honra de ser aclamado com a medalha Paul Harris. Este casal permanece unido em todos os momentos de suas vidas. Em todas as decisões, tem sempre o palpitinho de Dona Neuza. É fonte de inspiração e exemplo para todos nós, da família e para toda a sociedade, principalmente de São Pedro do Ivaí, que ajudou a construir. Quem não se lembra desses dois? Suas bodas de 50 anos. Quantas festas em família! E que gostoso eram as reuniões de família dos irmãos de Dona Neuza. Mas o fruto deixado para o futuro é a sua descendência. O primogênito foi José Martim, nascido na cidade de Nova Aliança, estado de São Paulo, em 20 de novembro de 1949, cujo nome foi escolhido em homenagem aos avós, sendo José do avô paterno e Martim do avô materno. Que dificuldade para este menino nascer! 2 dias de trabalho de parto, mas que orgulho para Silvério, um belo menino. Martim, como primeiro filho, foi muito paparicado e teve a oportunidade de conviver em sua infância com os avós paternos. Era uma criança boa e desde menino foi incentivado a estudar. Foi o primeiro aluno homem a ser matriculado na escola de São Pedro do Ivaí. Fez sua primeira comunhão e ainda muito jovem mudou-se para São Paulo para estudar. Silvério e Neuza sempre priorizaram os estudos dos filhos. Provavelmente devido às dificuldades que tiveram na sua vida, não querendo que os filhos passassem também. Martim se formou em Direito. O segundo filho foi Silvio Jair, nascido em 22 de janeiro de 1954, na cidade de Nova Aliança, e teve seu nome escolhido por sugestão da tia Nica. Silvio chegou 4 anos após Martim e veio em grande estilo para roubar o colo da mãe. De todos, foi o que mais se agarrou na saia da mãe. E as lombrigas? Que vontade de comer doce! Dona Neuza, não sabendo mais o que fazer para agradar o menino, fez até doce de queijo. E que delícia ficou! Hoje é uma de suas especialidades. Silvio também passou pela primeira comunhão. Sempre estudou, apesar de algumas reprovações. Hoje, Silvio é formado em odontologia. O terceiro filho foi nosso querido Mauro, que nasceu em 10 de janeiro de 1961 em São Pedro do Ivaí. Veio 8 anos após Silvio, sendo o novo bebê da família. Esse já não queria saber de colo e a sua especialidade era fazer artes. Quem não se lembra da pedra jogada na professora, da noite dormida no telhado, ou quando deixou de fazer a prova final para poder nadar no rio? E quantas brigas com a irmã caçula, tendo até o apelido de choque elétrico. Mas foi só uma fase, para depois se transformar em um belo moço, quieto, educado e inteligente. Inteligente a tal ponto de passar no segundo lugar no curso de medicina. Infelizmente, nosso menino não está mais entre nós, fisicamente, mas com certeza está em nossos corações.
e fará parte para sempre de nossa família e de nossas vidas. Finalmente, em 7 de maio de 1964, veio a tão esperada menina. Não se acreditava mais que ela viesse, embora todo o enxoval fosse rosa. Que felicidade para Neuza, que queria tanto uma menina. Neuza Maria era muito apegada à mãe e adorava brincar de boneca, como a mãe. Quantas festas de aniversário! Primeira comunhão. Baile de debutante. E quando teve o primeiro namoradinho, que ciúmes tinham os pais. Mas Neuza Maria sempre seguiu os conselhos dos pais quanto aos estudos. E aos 18 anos foi estudar em Curitiba. Estudou odontologia e depois veio fixar residência em Maringá. Por um motivo muito nobre: ficar perto dos pais. Todas essas realizações dos filhos sempre foi motivo de muito orgulho para os pais. Mas quem pensa que a família parou por aqui está muito enganado. Falamos agora dos casamentos. Martim casou-se com Salete, uma loira de olhos azuis. Martim encontrou em Salete uma mulher dinâmica, prestativa e muito tolerante. Mas, acima de tudo, uma ótima esposa e mãe. Casaram-se em abril de 1981, completando este ano 27 anos de união. Vieram residir em São Pedro do Ivaí, onde construíram uma linda família. Martim e Salete são os únicos que moram pertinho dos pais, e é apoio incondicional para todos os momentos. Silvio casa-se com Silvia em novembro de 1980, completando este ano 28 anos de casamento. Formam um belo casal e estão juntos em todos os momentos. Recém-casados, fixaram residência em Curitiba e por lá ficaram, onde construíram sua família e criaram seus filhos. Neuza Maria constituiu sua família em Maringá e desta união vieram 2 filhos. Agora vem a nova geração. Que alegria a chegada dos netos! A primeira neta foi Fabiola, filha de Martim e Yolanda, que nasceu em 26 de agosto de 1977. Sua chegada foi um pouco conturbada, mas foi só até o momento em que colocamos os olhos nela. E quando descobrimos o bracinho torto, Fabiola sempre foi uma neta muito querida e teve o privilégio de ser educada pelos avós como filha. Quando pequena, um pouco teimosa e que luta para estudar. Mas com certeza a mais extrovertida da família e a mais festeira também. Mas que mulher maravilhosa se transformou. Honesta, amorosa, prestativa, para orgulho dos avós, formou-se em fisioterapia e hoje reside em Maringá, onde tem sua clínica de estética. A segunda neta foi Luciana, filha de Silvio e Silvia. Ainda podemos lembrar do dia do seu nascimento. Que festa! Quando pequena, um pouco chorona. Pouco, mas uma criança muito animada. Lu, assim conhecida pela família, sempre foi muito esforçada com seus estudos, sendo uma característica sua sempre dar o melhor de si para conseguir seus objetivos. Fez o curso de fisioterapia
e durante a faculdade conheceu seu príncipe encantado. Tiago foi a primeira neta a se casar e a primeira esperança de bisnetos aos avós. No mesmo ano, em 16 de dezembro de 1982, nasceu Reinaldo, o terceiro neto, filho de Silvio e Sílvia. Que alegria, o primeiro menino, mas que susto foi o seu nascimento. Tão pequenino, mas foi só por pouco tempo, pois logo se transformou em uma bela criança saudável. E com muitas travessuras e brincadeiras, Reinaldo foi crescendo. E para o orgulho do pai, também realizou a faculdade de odontologia. A quarta neta foi Francine, filha de Martim e Salete, nascida em Varginha, Minas Gerais. Era uma criança muito extrovertida e sempre adorou dançar. Quando nasceu, não era muito bonitinha, mas depois se desabrochou em uma linda criança. E depois em uma linda mulher, recebendo até o título de Miss São Pedro. Francine está se formando em educação física. O próximo neto foi Leandro, filho também de Martim e Salete, nascido em 30 de janeiro de 1986, em São Pedro do Ivaí. Que criança linda! Que moço lindo! Parece que foi o único que herdou do avô o dom de mexer com a agricultura. Sempre foi curioso para aprender as coisas da lavoura e hoje é o braço forte do avô. Leandro reinou como caçula até a chegada do nosso querido Mateus. Mateus nasceu no dia 14 de abril de 1993, em Curitiba. Que dia feliz o do seu nascimento! Um novo bebê para alegrar a nossa família. Mateus demorou um tempinho a mais para falar, mas em compensação, quando falou, não parou mais. O que mais chamou atenção foi a inteligência. Acho que até agora foi o neto que mais se destacou na escola. Ele nos surpreende a cada dia e com certeza vai se transformar num homem maravilhoso. Pensam que parou por aqui? Estão enganados. É hora de falarmos da nossa princesinha, a Dara, a sétima neta. A Dara nasceu no dia 20 de fevereiro de 1998, na cidade de Maringá, e é filha de Neuza Maria. Já nasceu com pressa, quase no corredor do hospital. Carequinha, olhinhos de jabuticaba. A nossa Turquinha sempre foi uma criança alegre e amorosa. Tem sempre a sua opinião para dar em todos os assuntos. É uma aluna muito dedicada e caprichosa. Mas não podemos deixar de comentar os gritinhos estridentes que foram herdados da mãe. De carequinha, passou a ter um lindo cabelo. É uma criança amada por toda a família. Mas seu reinado de caçula durou muito pouco, pois quando tinha 1 ano e 7 meses, nasceu o nosso mais novo caçulinha, Lucas. Lucas nasceu em 18 de novembro de 1999, em Maringá, filho de Neuza Maria. Desde bebê, foi uma criança muito linda. Uma característica de Lucas é que é um menino muito amoroso. Todos que o conhecem logo se apaixonam por ele. É uma criança que cativa. Quando pequeno, fazia algumas artes. Mas agora, a cada dia, nos surpreende com seu jeito de ser. Ah, não podemos esquecer de dizer que ele desenha muito bem. Silvério e Neuza são cúmplices na vida. Graças a Deus, alcançaram a meta de construir uma família.
Existe muito mais histórias a serem contadas sobre este casal maravilhoso. Mas o mais importante para nós é vê-los sentados em nosso meio com semblante de paz e de dever cumprido. Não podemos nos esquecer das lições de vida e do exemplo que vocês dois são para nós. Com certeza, podemos dizer que aprendemos muito mais com vocês do que em qualquer universidade. Temos que agradecer a vida e a saúde de vocês e falar-lhes do orgulho, amor e respeito que temos por vocês serem como são. Pessoas simples, dedicadas, honestas, que se mantiveram juntos, firmes e fortes por todos esses anos. Tudo o que somos devemos a vocês dois, que tanto fizeram, renunciaram, sacrificaram-se para fazer de nós pessoas felizes e do bem. Vocês dois, Neuza e Silvério, são exemplos para seus filhos, netos e noras e todos que pela via do amor entraram para a nossa família. Parabéns, papai, mamãe, vovô, vovó, por vocês existirem. Nós te amamos. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso. Parabéns pelas bodas de 60 anos.